PF adquire sistema de identificação que em 2 anos armazenará dados de 50 milhões. Matéria de 6/7/2021, muito recente, e ela foi nos enviada pela nossa estreante, querida irmã Linda Honda, nome muito bonito inclusive. Em sua dica ela também manda a mensagem que Paulo Guedes e Bolsonaro já tinham pensado nisso antes do decreto 10.046, onde os brasileiros seriam forçados a fornecer os dados biométricos como íris, forma de andar e voz, como na China, e também incluindo histórico médico, tudo em um banco de dados que seria acessado simplesmente pelo CPF. Mas isso não avançou como eles queriam. Agora ele colou a PF para fazer isso, sem que ninguém perceba. Apenas a UOL falou. Porém foi tirada da primeira página rapidamente. Em outro site falaram sobre essa notícia da aquisição que a PF fez para ter os dados biométricos de todos os brasileiros. O objetivo é tornar o Brasil como a China, pois não vejo nenhum outro país do mundo querer ter os dados dos seus cidadãos dessa forma. Abraços e tamo junto. Pois é, essa é a declaração da nossa amiga Linda Honda. A gente já vai comentar sobre isso, mas ela praticamente descreve tudo que está acontecendo. Lembra quando aqueles deputados, logo no comecinho do mandato desse governo, foi lá para a China, pegar as dicas, fazer os acordos para trazer essa tecnologia para cá, e depois, com aquilo ali deu uma repercussão negativa, o próprio Bolsonaro fez que aquilo foi uma atitude voluntária dos próprios deputados. E o Luiz Miranda, que é inclusive quem está denunciando ele sobre a compra da medicação, que também não é fluxo e cheiro, a gente sabe muito bem do passado do cara, um verdadeiro 171, ele deixou claro que tinha ido em nome do próprio governo, mas as pessoas preferiram ignorar. Então vamos ver a matéria aqui. O diretor-geral da Polícia Federal, Paulo Maiorino, assinou nesta segunda, dia 5, um contrato de compra e implementação de um sistema chamado ABIS, Solução Automatizada de Identificação Biométrica, que vai permitir a identificação de pessoas com coleta, armazenamento e o cruzamento de dados da impressão digital e o reconhecimento facial. Isso tudo em tempo real, meus irmãos. Ali a câmera já identifica, já vê as impressões digitais, já vai ver histórico médico, aonde a pessoa trabalhou e as portas futuramente de onde a pessoa quer entrar, as oportunidades que elas vão ter, já vai estar definida antes mesmo dela tentar. Isso aqui é o começo do governo do anticristo. Vamos lá. A PF informou que o ABIS vai proporcionar a unificação de dados da Secretaria de Segurança Pública, possibilitando às polícias estaduais acesso a uma base biométrica nacional. A aquisição da ferramenta era uma pretensão antiga do órgão, mas pedidos anteriores em tal sentido foram negados em razão de pendência junto ao Tribunal de Contas da União. De acordo com a corporação, o sistema está projetado para armazenar em 48 meses dados de 50,2 milhões de pessoas, com a possibilidade para expansão posteriores que poderão conter dados de até 12 milhões de indivíduos. Com o tempo, poderá haver a completa integração com outros modelos de identificação biométrica, como íris e voz, indicou ainda a PF. PF, para quem não sabe, é a Polícia Federal. A ferramenta entrará em funcionamento já abastecida com 22,2 milhões de dados. As informações foram importadas do AFIS, Sistema Automatizado de Identificação de Impressões Digitais, usado pela Polícia Federal há 16 anos para a identificação de impressões digitais na resolução de crimes em caso de pessoas desaparecidas, na cooperação internacional, preste atenção, na cooperação internacional e na identificação de corpos. A PF indicou que, além das licenças de softwares que compõem o ABIS, foi comprado um conjunto de estações de cadastramento, estações forenses e dispositivos móveis de coleta, verificação e identificação de alto padrão tecnológico. Cada um dos papiloscopistas policiais federais terão à sua disposição uma estação portátil ABIS operacional, apta a operar em qualquer unidade da PF, conectada ao ABIS central, permitindo assim maior agilidade na análise de vestígios papiloscópicos revelados em cenas de crimes, destacou a corporação. A Polícia Federal indicou que a impressão digital e a biometria mais usada no mundo, com vantagens da exatidão a um baixo custo e de rapidez na análise dos dados. Só no Brasil a identificação biométrica por impressão digital é usada há mais de 100 anos e conta com grande aceitabilidade social por parte dos brasileiros. Com a aquisição de sistema multibiométrico, a PF dá mais um passo em direção ao futuro, em sintonia com as melhores práticas internacionais, ressalta a corporação. Pois é, meus nobres e queridos irmãos, no nosso último vídeo, Adeus Correio, privatização 100% aprovada, Adriano Benayon explica por que caminhamos para o abismo. O Adriano Benayon já não está entre nós desde 2016. E esse homem, para quem não conhece, ele seria o nosso ministro da Economia, caso o Dr. Enéas tivesse sido eleito. E eu fiz um vídeo colocando as declarações dele que estão cada vez mais atualizadas, assim como as declarações que o Dr. Enéas dava e qualquer nacionalista também dá.
O problema do Brasil ele é nítido. E como o Adriano Benayon afirmou nesse vídeo, que inclusive foi uma vergonha de views, eu vou pensar agora 1000 vezes, preste bem atenção, 1000 vezes antes de fazer um vídeo desse. Porque você perde todo o seu tempo tentando alertar, se esforçando para driblar toda a censura que há desse tipo de conteúdo, e o próprio público não se interessa em assistir. Se esse vídeo fosse uma treta de artistas, falando de um suposto pacto de um artista ou outra celebridade, isso aqui tinha dado no mínimo uns 30 mil views. Mas como é um assunto que afeta diretamente toda a nossa vida, e o fato de a gente conhecer o problema, que pudesse ajudar a ter um pensamento coletivo, que poderia fazer frente para pelo menos atrasar esses planos. As pessoas não estão interessadas. Um vídeo desse é chato. Então se é chato, para que fazer? Então é lamentável essa situação. O próprio povo coloca a corda no pescoço e se recusa a ver o que está acontecendo. O Adriano Benayon afirma nesse vídeo, que eu sei que muitas pessoas não estão interessadas em ver, ele fala que se o Brasil fosse mal administrado, ele cresceria 10% ao ano, devido às riquezas, à grandeza desse país. Ele é muito farto em todas as áreas que você pensar. Temos fartura em tudo. É muita água, é muito sol, é muito minério, é muita agricultura, é muito gado no bom sentido, mas o que você pensar, o Brasil, ele é abundante em tudo. Essa é a terra que emana leite e mel, já disse isso. Veja a quantidade de frutas que a gente tem, todas as riquezas naturais e etc. Mas o país não é potência e vive na miséria porque nossos governantes não governam para o povo. Eles seguem, como aqui fica claro, ordens de um governo alienígena. E esse mesmo governo alienígena exige esse reconhecimento facial para que se crie globalmente aquele sistema que está lá implementado já na China, o reconhecimento facial juntamente com o tempo com um banco de dados social. Que aí vai ter, meu irmão, tua ficha técnica, vai ter também, agora eles não estão falando nisso, mas vai chegar, vai evoluir a isso. Os comentários que você faz numa rede social, o tipo de opinião que você dá a diversos assuntos, o que você consome, como a gente já fez um vídeo detalhado mostrando como é lá na China, onde, dependendo até das suas escolhas, da sua alimentação, você tem mais ou menos pontos, e tudo isso interfere, tudo isso vai estar à disposição das grandes empresas, que vão te contratar baseados nisso. Então, como eu falei, antes de você tentar, antes de você se preparar para uma certa profissão como é hoje, e você vai disputar ela, as portas já estarão fechadas para você, meu irmão. Você não terá as mesmas chances simplesmente porque você gosta ou não gosta disso ou daquilo. Porque você não vive aquilo em sua vida. Se hoje eles já dizem que você tem que ter a sua religião, mas não deve viver de acordo com ela, porque senão você vai estar infringindo a lei, você literalmente não poderá fazer isso, do contrário será perseguido. A nossa privacidade vai ser violada. Estão comprando equipamentos com o nosso dinheiro, não nos dizem quanto vai ser gasto nisso, se o povo está de acordo e se isso não viola os nossos direitos, porque a polícia ela pode investigar qualquer um. Portanto que haja suspeita, portanto que haja denúncia. Se eu estou passando na rua, a polícia nem ninguém tem direito de me investigar. Então claramente isso aqui viola as leis de privacidade. E a mídia sabe disso, a mídia sabe que isso interessaria as pessoas se dessem a ênfase que o assunto precisa, mas eles não darão. Porque independente, como eu digo a vocês, de esquerda e direita, falando em governo, preste atenção, falando em governo, não em pessoas, e tem gente aqui que não sabe separar. Existe um mundo de diferença entre uma pessoa que diz que é de esquerda e outra que diz que é de direita. A pessoa que é de esquerda defende que o cidadão de bem não pode se defender, que ele não é capaz disso, que tem que ser o Estado que faça isso, que toda a renda tem que ser igualmente distribuída, mesmo que as pessoas não trabalhem da mesma forma, não se esforcem da mesma forma, que faculdade tem que ser o que é, cheia de pessoas consumindo droga, ao invés de ir para estudar, vão para se relacionar intimamente, se é que vocês me entendem, que um bandido é vítima da sociedade, é culpa sua, que ele se sente oprimido por você, que trabalha, que consegue as suas coisas, que não tem nada demais as ideologias de gênero. A pessoa de esquerda, embora algumas nem entendam o que é isso, ela defende todas essas ideologias que a esquerda luta. Eu só estou citando algumas para o vídeo não ficar muito grande, que não é esse o assunto. Já a de direita defende a moral, os bons costumes, o direito da defesa, a criação dos filhos pelos pais, e etc, e etc. Agora isso eu falando de pessoas, indivíduos como eu e você de esquerda e direita. A diferença é um mundo todo de diferença. É o sol e a lua, é a água e o vinho. Políticos de esquerda e de direita só muda detalhes, sendo que a esquerda tem muito mais pressa de se vir ao sistema. Mas ambas servem ao mesmo sistema, ambas obedecem ordens de um governo alienígena. Fim de papo. Tá aí, ó. Bolsonaro, que se diz direita, a primeira coisa quando assume é mandar os seus deputados e negociar e buscar essa tecnologia pra cá, pro Brasil.
E onde é que ele faz isso? Em um país comunista, como a China. Então isso aí desmascara, acaba com a falácia que, ele é de direita, não, mas ele tá pendendo para a esquerda, não, é que ele tá com o centro, nada a ver. Ele vai se vir ao sistema, às questões globais, todos eles fazem isso, ponto final. Os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, fez a maior treta com a China, ao mesmo tempo que permitiu que os caminhões da China fossem para lá, mapear o país inteiro, os caminhões autônomos, e comprou uma verdadeira porrada de caminhões autônomos para rodar no seu país. Então como é que existe uma treta e ele permite que aquele outro país mapeie toda a sua zona, todas as suas rodovias, cada centímetro do seu país? Quando a questão é global, meus irmãos, não tem isso de nação não. A ordem vem das grandes organizações que emprestam dinheiro e que endividam cada nação. Infelizmente para muitos isso é um choque de realidade que elas não podem acreditar. Mas os fatos demonstram isso. Então essa tecnologia que a Polícia Federal está adquirindo e que fere claramente, um jurista pode falar melhor e dar os detalhes a você, mas ela fere claramente seu direito da privacidade, porque, repito, a polícia só tem direito de te investigar caso haja suspeita, caso haja denúncia. Se você está simplesmente andando, se você não está com nenhuma atitude suspeita, por que puxar a tua ficha? Isso aqui, com as privatizações avançando e o domínio sobre grandes empresas nos serviços essenciais de cada nação, esses dados vão parar na mão delas. E, como eu disse, será usado para fazer escolhas, para fechar portas e abrir portas dependendo das tuas opções, da tua maneira de viver. Isso é assunto, meus irmãos, que se a gente tivesse uma mídia realmente informativa, deveria entrar em todas as emissoras, todas falando disso ao mesmo tempo, para alertar o povo do perigo que é isso aqui. O fim da privacidade, o fim do direito de escolha, o fim do maior direito que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio. Eles vão acabar com esse direito. Assim como está escrito na Bíblia, seremos perseguidos pelas nossas opções, pelas nossas escolhas. O sistema cada vez mais vai cair em cima dessas pessoas. Pessoas como eu e você, meu irmão. É triste que conteúdos como esse sejam classificados por muitos como teoria da conspiração, quando você vê que ele é baseado em notícias, quando ele é baseado em fatos, quando se comprova inclusive usando a própria realidade. Mas esses fatos às vezes são tão duros, são tão difíceis, que assim como foi dito em Matrix, algumas pessoas não só não vão aceitar a verdade, como ainda vão lutar para defender a Matrix que elas vivem. Para que a bolha que elas estão envolvidas não seja estourada. Elas te veem como um prego, como um alfinete que está a qualquer momento ali, pronto para furar essa bolha que elas vivem, que tanto defendem. E que não sabem mais viver sem elas. Contra isso, meu irmão, eu só posso contar com a tua ajuda, a minha parte eu sei que eu fiz. Tá aí a informação verdadeira, clara. Cada dia mais e mais pessoas que acompanham esse canal são lúcidas. Basta ver no nosso vídeo sobre as privatizações a quantidade de pessoas que entendeu o que a gente estava falando ali. Isso me deixa muito feliz. Ao mesmo tempo também me deixa muito triste ver que menos de 15 mil pessoas se interessaram pelo conteúdo. Isso em um canal de quase 600 mil inscritos. Não é porque somos poucos que vamos desistir, irmãos. Estarei aqui enquanto for possível. Também quando cair já disse que estou fora. Pra mim já basta, isso cansa. Mas enquanto não cair, estarei aqui. Inclusive ativei o nosso canal 1 para tornar mais difícil para eles. Tá lá o vídeo do Silvio Santos, mostrando que essa nossa mídia já trabalhava contra a família, contra a moral e os bons costumes desde antigamente. O vídeo também tá com uma vergonha de views, 5 mil views. Chega a ser uma palhaçada. Mas enfim, irmãos, você que não viu, assista porque vale muito a pena, tá certo? Vamos ver se a gente bate pelo menos 10 mil views nesse nosso canal 1. O link vai estar aí na descrição do vídeo, vai aparecer o card também. É a imagem de Silvio Santos que você vê aqui. Clique, assista, compartilhe. Vamos deixar esse outro canal forte para que, caso esse caia, a gente também esteja por lá. Então fiquem com Deus, meus irmãos. Deixa sua opinião sobre isso. Um abraço e tamo junto.